Oi pessoal, aqui é a Bruna e no livro de hoje eu vim comentar com vocês sobre o livro O Paciente, do autor Jasper Dewitt. Gente, tô com o livro nessa capinha que eu li pelo Kindle Unlimited, mas vou deixar passando aqui na tela a capinha porque vai ficar um pouquinho complicado, né? Vocês estão vendo pra enxergar aqui a capinha em específico porque dá claridade aí fica meio difícil. Mas a capinha vai estar aqui na tela pra vocês. Bom, gente, esse livro eu li no Kindle Unlimited e, cara, eu adorei o livro. Ele é um livro curto, de 190 e poucas páginas, e é uma história de mistério, meio terror, assim, super instigante, que faz com que tu não queira largar ali o livro, que fique lendo o tempo inteiro até desvendar todos os mistérios ali. E eu vou comentar com vocês, sem spoiler, do que se trata esse livro. Eu encontrei esse livro lá pelo Kindle Unlimited e eu nunca tinha visto falar a respeito dele, e eu achei muito interessante ali a sinopse dele, resolvi baixar e ler. Mas antes de eu começar a comentar com vocês sobre esse livro, eu quero pedir pra vocês deixarem seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito a divulgação do canal. Também de se inscreverem e ativar o sininho pra o YouTube notificar sempre que tiver vídeo novo. Então vamos lá, vou comentar com vocês a respeito dessa história. Em O Paciente, a gente vai ter uma história que vai ser contada em capítulos que vão ser divididos como postagens de um fórum. A história vai ser contada, então, por um psiquiatra que vai contar nesse fórum as coisas que aconteceram com ele quando ele trabalhou num hospital psiquiátrico. Então esse psiquiatra vai contar, mudando várias coisas a respeito da história, né? Como o nome do paciente, nome de alguns funcionários, como nome também do hospital onde ele trabalhou, ele vai mudando pra preservar a identidade dessas pessoas. Mas ele vai botar alguns nomes ali então fictícios pra gente saber. O Dr. Parker, que é este médico, ele vai trabalhar nesse hospital psiquiátrico, vai contar pra gente que nos anos 2000, no início dos anos 2000, que é quando se passou essa história, ele foi pra esse hospital e foi conhecer ali alguns pacientes, né, conhecer como é que funcionava o hospital, ver quais pacientes que ele ia atender, até que ele se depara com um paciente que se chama Joey e que é o paciente mais antigo desse hospital. Ele foi pra lá quando ele era criança e ele é um paciente que tá lá, então, desde quando criança. E é um paciente bem peculiar pelo fato de que ele não tem tratamento, ele não tem nenhum médico que esteja lá dando tratamento pra ele, fazendo terapia. E ele não tem ninguém que trate ele, né, desde muito tempo. Então Parker vai começar ali a tentar investigar, a tentar entender. Esse paciente não tem nenhum médico, como eu falei, ele não tem visitas da família, nenhum outro paciente pode conversar com ele não sai do quarto que ele fica o tempo inteiro isolado. Ele também tá ali sendo atendido por uma enfermeira específica, por um assistente específico, ninguém quer, né, trabalhar com esse paciente. E o Dr. Parker, então, vai ali tentar investigar e tentar entender o que tá acontecendo. E aí ele fica sabendo que várias pessoas que tentaram entrar em contato com esse paciente surtaram e algumas acabaram se suicidando. E isso, em vez de afastar o Parker, faz com que ele queira ainda mais entender esse paciente, conhecer esse paciente. Ele vai acabar ali pegando a ficha dele, lendo algumas coisas, até que, de fato, um dos diretores do hospital vai acabar designando ele para esse paciente, para tratar esse paciente. Então, quando ele vai ser designado para tratar esse paciente, no primeiro momento, ele começa a achar algumas coisas muito estranhas, porque as coisas que começam a acontecer contradizem o que todo mundo falava a respeito desse paciente, né? Então, várias coisas que vão acontecer vão deixar a gente realmente bem curioso e bem intrigado para entender o que de fato acontece com esse paciente, qual de fato é a doença que ele possui para ele estar isolado, para ele ter feito com que várias pessoas acabassem surtando, cometendo suicídio ao conversar com ele, né? Então, assim, eu não vou comentar mais nada porque eu não quero dar spoiler. Eu acho que qualquer coisinha a respeito dessa história que eu fale pra vocês que seja um pouquinho a mais pode ser sim um spoiler. O interessante é tu ir pra esse livro assim, só sabendo essa premissa ali, né? Que é mais ou menos a sinopse que tem lá na Amazon, por exemplo, né, a respeito deste livro, e pronto, tu ir descobrindo ali aos pouquinhos. Então, gente, é um livro que eu fiquei intrigada do início ao fim, eu fiquei fazendo 1000 teorias. Eu até comentei lá no Instagram que eu tava achando que tinha algumas coisas paranormal acontecendo, estava esperando, inclusive, que surgisse uma coisa paranormal, que surgisse fantasmas, espíritos, possessões e um monte de coisa. Eu queria, assim, me assustar realmente. Porque até aquele momento que eu tava lendo na história, realmente eu tava ficando ali meio nervosa, meio angustiada, tentando imaginar ali de fato. O livro mexe muito com a imaginação, pelo menos com a minha mexeu. Eu imaginei 1000 coisas. Quando ele ia contando as coisas que iam acontecendo, assim, eu ia ficando imaginando, imaginando um corredor, indo lá falar com o paciente, outros médicos contando a respeito desse paciente. Eu fiquei imaginando 1000 coisas, eu fiquei pensando em várias teorias, e no final acabou que foi muito interessante, mas ao mesmo tempo foi um pouquinho amargo, posso dizer assim, porque não foi bem como eu esperava. Mas isso não impede que a história seja boa. Claro que a gente não consegue fazer com que os livros terminem da maneira que a gente queira, né? Então ele não foi, assim, 100% perfeito pro final. Mas foi um livro que mexeu muito com a minha imaginação.
fez com que eu imaginasse mil coisas e ficasse presa à história, sabe? Tudo que eu queria fazer na vida era estar sentada ali, lendo o livro no Kindle ali, procurando o livro, e lendo, e imaginando e tentando desvendar o que de fato aconteceu. Então, assim, gente, eu super indico essa leitura pra vocês. É uma leitura curta, tá no Kindle Unlimited. Então eu vou deixar aqui embaixo, no box de descrição, o link pra vocês baixarem esse livro caso vocês tenham assinado o Kindle Unlimited, ou comprar também e-book. Acho que tem a edição física, também não tenho certeza, mas acho que tem a edição física. Então eu vou deixar aqui embaixo pra vocês conferirem. É um livro que vale muito a pena, é um livro de suspense, foi um dos meus favoritos do ano. Eu tenho aí uns 2 ou 3 livros favoritos do ano, e esse com certeza tá na lista. Foi uma história instigante, foi uma história que me deixou enlouquecida pela leitura, ávida por ler mais. Então eu super indico pra vocês. Não quero falar muito, gente, porque eu não quero dar spoiler. Eu realmente não quero ter perigo de eu falar alguma coisinha a mais que possa acabar estragando a experiência de leitura de vocês. Então eu vou parar por aqui, é só isso que eu vou contar pra vocês. Mas saibam que, apesar do livro ser curto, tem bastante coisa pra acontecer entre este médico e esse paciente estranho, que tem várias coisas bizarras por trás dele, e vale a pena a leitura com toda certeza. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que deem uma chance pra essa leitura, porque realmente, gente, eu não sei se eu consegui passar tudo que eu queria passar a respeito desse livro, se eu consegui falar pra vocês tudo que eu amei na história, mas aqui, como eu falei, vou repetir de novo, eu não quero dar spoiler pra vocês, mas é um livro que vale muito, muito a pena a leitura. Então é isso. Se vocês forem dar uma chance pra esse livro, por favor, depois me contem, eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Um beijão! Tchau, tchau!